bem com vocês? A história de hoje é uma história muito legal. A história de um homem e seu animal. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem um animalzinho na sua casa? Se esse animalzinho falasse com você, o que você faria? Eu acho que se um animalzinho falasse comigo, eu sairia correndo. Mas não foi bem o que aconteceu na história de hoje. Se você quiser conferir essa história, ela está no livro de Números, na Bíblia, capítulos 22 e 23. A história que fala um pouquinho sobre o caminho que o povo de Deus fez até chegar na terra que Deus tinha prometido. Lembra que eles saíram do Egito? Então, eles saíram do Egito e foram para uma terra que Deus havia prometido. E esse caminho demorou bastante tempo. Durante esse caminho, ele teve que passar por alguns outros povos. E acabou tendo muitas batalhas, mas o povo de Deus vencia todas elas. E por causa disso, ele começou a ficar famoso. E no meio do caminho, onde o povo de Deus teria que passar, havia uma terra chamada Moabe. E nessa terra havia um rei chamado Balaque. Balaque era o rei que vivia, que governava a terra de Moabe. E como ele ouviu falar muito sobre o povo de Deus e sobre as vitórias que o povo de Deus estava tendo, ele então decidiu contratar um profeta para falar contra o povo, para fazer o povo acreditar que Deus não estava com eles e assim eles desistirem ou eles acabarem até perdendo a batalha que eles poderiam ter com o povo de Moabe. Então, ele mandou que 2 homens, 2 empregados, fossem com dinheiro falar com um profeta chamado Balaão. Balaão era um profeta e falava em nome de Deus. Bom, eles foram e depois de muita insistência, então Balaão resolveu ir com eles. Ele pegou a sua mula e foi com eles pelo caminho. No meio do caminho, olha só que coisa interessante que aconteceu. Quando os 3 estavam no caminho, Deus enviou um anjo que ficou na frente deles, impedindo que eles passassem. Mas apenas a mula enxergou o anjo. Por conta disso, a mula se desviou e saiu do caminho. Balaão ficou muito irritado e bateu na mula. Você acredita nisso? Bom, ela voltou para o caminho. E quando ela tentou passar de novo por um lugar estreito, onde tinha um muro, sabe, bem no canto assim da estrada, o anjo parou na frente dela de novo. E ela chegou tão pro canto, mas tão pro canto, que apertou o pé de Balaão que estava montado na mula. E ele ficou muito bravo. Imagina que dor! Ele ficou bravo e acabou batendo nela de novo. Então, eles tentaram uma terceira vez andar nesse caminho. O anjo ficou na frente da mula, de novo. E a mula já sabia que não podia ir nem para um lado e nem para o outro, então ela se deitou no chão. Balaão, você já sabe, estava meio sem paciência, né? Bateu na mula de novo. E nesse momento que ele bateu na mula de novo, Deus fez uma coisa incrível. Fez com que a mula falasse. E a mula falou para Balaão: o que eu fiz para que você me batesse desse jeito? Então Balaão falou: você não me obedece, você está tirando onda com a minha cara. Claro que ele não usou essas palavras, né? Ele falou isso e a mula falou assim: eu
há tanto tempo eu te sirvo, eu sou sua mula. Você já me viu fazendo isso alguma vez? E Balaão falou: você tem sorte, porque se eu tivesse com uma espada aqui, eu te mataria de tanta raiva que eu tô. E nesse momento, Deus fez com que Balaão enxergasse o anjo que ele tinha colocado no meio do caminho e que só a mula estava vendo. Então o anjo falou para Balaão: por que você está batendo tanto nessa mula? O que foi que ela te fez? Eu estava no meio do caminho e se ela não tivesse desviado, eu tinha te ferido, porque Deus não quer que você vá obedecer o rei Balaque. Então Balaão entendeu o que estava acontecendo e falou: eu pequei contra o Senhor, mas agora eu vou fazer aquilo que o Senhor quiser que eu faça. Se você quiser, se o Senhor quiser, eu volto para minha casa, mas se o Senhor quiser, eu continuo a viagem. Então o anjo falou: continue a viagem, mas fale e faça apenas aquilo que Deus mandar você fazer. Então, os três continuaram a viagem para se encontrar com o rei Balaque no lugar que ele havia determinado, o lugar que ele queria que eles se encontrassem. Então ele fez isso. E o rei levou para onde estava o povo de Deus, para que Balaão falasse contra o povo de Deus, amaldiçoasse, como eu já tinha falado para vocês. E, para surpresa de todo mundo, quando Balaão foi falar, ele abençoou o povo. Ao invés de ele falar contra, ele falou a favor, ele falou bem, ele abençoou o povo. E isso não aconteceu uma vez só, não. Foram 3 vezes que Balaão abençoou o povo de Deus. E aí, o rei Balaque, muito bravo, muito descontente com o que havia acontecido, foi para sua casa e Balaão seguiu seu caminho para casa. Legal essa história, né? Deus usou uma mula para falar com um homem. E, no final das contas, ao invés de falar mal contra o povo de Deus, ele abençoou o povo não uma, mas 3 vezes. Com essa história, a gente aprende coisas muito, muito legais. Uma dessas coisas que a gente aprende é que é sempre melhor obedecer a Deus. No final das contas, foi o que aconteceu, né? Balaão obedeceu a Deus. Isso é sempre, sempre, sempre a melhor escolha que a gente pode fazer. A segunda coisa que a gente aprende com essa história é que Deus, ele tem todo o poder, ele é onipotente. Você já deve ter ouvido essa palavra diferente na igreja, não já? Bom, onipotente quer dizer isso, que ele tem todo o poder. É uma característica, é uma coisa que só Deus tem. Nenhuma pessoa e nenhum super-herói pode se comparar a Deus. Ele tem todo o poder. Prova disso é a história de hoje. Ele fez um anjo aparecer e uma mula falar para que a vontade dele fosse cumprida e o povo dele fosse abençoado. Legal a história de hoje, né? Compartilhe com alguém a história de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima!